Bom dia, Sr. Presidente Hélder Guerreiro. Começo por felicitá-lo pela sua reeleição agora nestas últimas eleições. Muito obrigado. E a abertura não era esta que eu tinha imaginado, mas ontem faleceu o Dr. Justino, que foi o primeiro presidente eleito aqui em Odmira após o 25 de Abril, e gostaria que desse uma pequena nota sobre a obra e o homem. O homem é uma pessoa que eu recordo em jovem, eu próprio, desde bastante cedo, em que o encontrávamos muitas vezes quando saímos aqui da escola secundária, encontrávamos muitas vezes no Tarro, e ele falava sempre connosco, que é uma coisa incrível. É uma pessoa, e é isso que eu recordo, uma proximidade, uma capacidade de chegar às pessoas, incluindo os mais jovens, que era eu também, eu e muitos como eu na altura. Essa empatia que ele gerava com as pessoas é uma coisa que realmente eu invejo bastante, mas admiro acima de tudo. Uma capacidade de estar com o outro, seja lá ele quem for, de ouvir todos e todas e de, a partir daí, construir coisas positivas, relações positivas, construir esperança, construir de facto o território. E como Presidente da Câmara também muito isso, ou seja, eu não diria que estava tudo por fazer, porque não há nada em lado nenhum que tenha tudo por fazer e ninguém consegue fazer tudo a partir do que faltava fazer. E ele é um homem que, como Presidente de Câmara, desbravou muito o Concelho de Odmira. Muitas diferenças daquilo que eram, muitos saltos qualitativos do ponto de vista das acessibilidades e das infraestruturas básicas aconteceram com ele. É certo que muitos recordam também e atribuem-lhe muita ideia de Odmira ser hoje um jardim, mimetizando até algumas partes da própria Madeira de onde ele era originário. Por acaso tive a oportunidade de constatar que, de facto, no Funchal existem árvores que também existem em Odmira. E, portanto, percebe-se o toque dele aqui em Odmira também. Mas é verdade que ao longo dos anos e de muitos anos ele fez uma escola interessante, que é nós valorizarmos aquilo que são os nossos espaços verdes, continuarmos a ter cada vez mais árvores, e é isso que nós queremos também, e cultivou, fez uma escola também bastante interessante enquanto autarca, que é da informalidade e da proximidade. Odmira, não é o meu caso hoje, porque infelizmente hoje de facto é um dia diferente e um dia formal, mas na verdade a cultura dos presidentes de Câmara seguinte acabou por ser uma postura mais informal, diferente até de muitos outros presidentes de Câmara de muitos outros territórios que eu conheço. Os presidentes de Câmara de Odmira acabaram por, a partir do Dr. Justino, criar uma certa escola de alguma informalidade, de ser uma pessoa sempre igual às outras e próximo das outras. Portanto, de certa maneira, segue uma linha de estar que ele iniciou. Sim, é uma coisa que eu admiro bastante nele e grande parte dos outros que seguiram, é essa capacidade informal de ser, acima de tudo, um Presidente de Câmara para o seu território e no seu território. Ou seja, não parecermos nenhum extraterrestre que não conhece de facto o seu território. Ou fechar-se aqui numa torre de marfim. Exato, ou isso mesmo, sim. O Presidente de Câmara não é uma pessoa que deva estar fechada no seu gabinete e muito menos estar permanentemente à procura dos tais gabinetes ministeriais, onde também tem que ir resolver e procurar resolver problemas de Odmira, mas é aqui que se está, na festa, com as pessoas, efetivamente isso é que é importante e penso que essa é uma escola do Dr. Justino. Refletiu nesta sua recandidatura, ou já era uma coisa que estava já delineada quando iniciou o primeiro mandato? Agora, para se recandidatar, sim, isso foi refletido? Foi refletido na primeira candidatura. Ou seja, felizmente nós hoje, no nosso processo democrático, autárquico e local em especial, temos uma limitação de mandatos para Presidente da Câmara Municipal. Concorda com essa limitação de mandato? Concordo. Porque isso coloca-nos em perspectiva. Numa perspectiva muito simples, que é quando nós assumimos a Presidência da Câmara, não está tudo por fazer, houve já muita coisa que foi feita que aconteceu no território. E temos que ter a perspectiva que, passado 12 anos, não vamos conseguir resolver todos os problemas do território.
E, portanto, temos essa perspectiva limitada, entre aspas, mas muito boa, porque nos dá também a perspectiva de qual é o nosso projeto. Ao fim e ao cabo, vamos estar como presidentes de Câmara 12 anos, se o conseguirmos, porque, na verdade, isso depende infelizmente... do povo, não é? Exatamente. Depende do povo, da capacidade que nós tivermos claro. de chegar às pessoas e explicar-lhes o que é que queremos e o que é que pretendemos e a capacidade que temos também de fazer. E, portanto, a minha reflexão foi feita quando me candidatei a primeira vez, em 2021, no sentido de qual era o meu projeto para o Concelho de Odmira, o que é que eu gostava que efetivamente fosse o meu contributo para melhorar o Concelho, que é meu também. E foi nesse sentido que me candidatei. Sei bem que o primeiro mandato foi uma etapa, muito importante, aliás, de resto, mas o segundo mandato é também a consequência do primeiro, daquilo que conseguimos e não conseguimos no primeiro mandato, mas pretende ser agora vamos utilizar um estrangeirismo, um upgrade, digamos assim, daquilo que foi, uma certa continuidade em transformação, porque na verdade a continuidade é continuar a transformar as coisas, não é elas permanecerem na mesma. E portanto essa reflexão foi feita lá atrás e aquilo que eu quero de facto é um território onde as pessoas sintam que de facto vivem melhor e têm mais oportunidades para a sua vida e para as pessoas que gostam. E quero ter 12 anos para poder conseguir concretizar esse projeto. Portanto, está aqui a anunciar-nos que, se for a vontade dos eleitores, um terceiro mandato é expectável. É, sim, senhora, certamente, porque sei bem que não vou conseguir acabar aquilo que pretendo. Fisicamente há muita transformação para fazer no território e que vamos precisar, de facto, ainda dos 2 mandatos seguintes, deste mandato e do outro, para chegarmos ao final e termos, de facto, um território que tem oportunidades para o acolhimento de empresas com qualidade e com inovação, chegarmos ao fim do último mandato e termos, de facto, a Academia de Artes e Cultura e Ciência de Odmira, que é um espaço de produção de conhecimento e que dá oportunidade a jovens e menos jovens de terem a possibilidade daqui em Odmira fazerem produção de conhecimento, sentirem que estão a contribuir para a inovação das empresas e do território, e isso leva tempo. Com certeza. Lembro-me que no seu discurso de tomada de posse, recentemente, definiu áreas centrais para melhorar a qualidade de vida dos odmirenses e uma delas foi a habitação. O que é que poderemos esperar, o que é que já foi feito e o que é que podemos esperar neste próximo mandato relativamente à habitação pública? O que é que poderá acontecer? O que nós esperamos, e isso também penso eu que está para breve, que é uma definição clara de qual o financiamento que as câmaras podem obter ou ao qual podem recorrer para concretizar os seus projetos que estão nas estratégias locais de habitação, de resto assinadas por compromisso com o Governo, neste caso essencialmente com o IRU, e aquilo que foi feito durante o mandato passado foi adquirirmos um conjunto de imóveis que colocámos muitos deles à disponibilidade e por isso aumentámos muito aquilo que é a oferta e neste caso, neste momento aumentámos até bastante aquilo que é a habitação pública no território. É verdade que não tínhamos muita e por termos aumentado significativamente não quer dizer que passamos a ter muita. Não, ainda não temos a suficiente, nem perto disso, e portanto aquilo que nos dedicámos foi a construir de facto projeto e temos 97 fogos previstos para avançar, todos em projeto, e é isso que nós queremos fazer neste mandato, ou seja, conseguir concretizar esses projetos que temos definidos. E isso passa por construir habitação pública em todas as freguesias do nosso concelho, porque em todas elas ou temos uma casa ou temos um lote onde queremos construir de novo habitação para que as pessoas possam ter a oportunidade de poder escolher, continuar a escolher viver cá a preços acessíveis. Portanto, isso contribuirá para a fixação de população, com certeza. Vincular pessoas jovens ao território é um dos nossos principais objetivos, porque precisamos efetivamente de pessoas, porque o desenvolvimento acontece com pessoas e, portanto, é nesse sentido que nós queremos que não só possam vincular-se mais pessoas ao território, mas, acima de tudo, também que aquelas que hoje trabalham e estão cá tenham acesso a uma habitação a preços acessíveis. Porque
hoje já não basta só ter trabalho para se poder dizer que não somos pobres, porque na verdade hoje o valor do salário e do trabalho não se coaduna com aquilo que são os custos de vida. E, portanto, os custos da habitação é um custo muito significativo na vida das pessoas e, portanto, se nós pudermos aí contribuir com mais e melhor acesso, ou seja, que as pessoas tenham maior acesso à habitação a preços acessíveis, mais qualidade de vida estamos a proporcionar a quem até já cá está. E, portanto, se pudermos ter habitação pública a preços acessíveis, penso que também aí podemos estar a dar um contributo para que o mercado também ajuste de alguma forma aquilo que são os preços que hoje pratica, principalmente no aluguer a longo prazo. O alojamento local tem crescido também significativamente aqui no concelho. Há alguma ideia de travar, de pôr regras mais restritivas, uma vez que o alojamento local também tira habitações do mercado, não é? Eu diria que no último mandato nós tivemos 244 novos alojamentos locais. Podemos alegar que sim, foram construções novas, nem todas foram. Foram algumas habitações que eram habitação e passaram para aluguer, que seriam ou poderiam estar para aluguer a tempo longo e passaram a estar para aluguer a tempo curto, neste caso para o turismo. E, portanto, eu diria que os privados conseguiram criar 244 novos alojamentos locais e, portanto, é importante nós também percebermos isso nesse sentido, ou seja, a iniciativa privada de facto consegue concretizar e muito aquilo que são as propostas, seja de habitação, seja na área turística. E existe capacidade empresarial no Concelho de Odmira para isso fazer, e isso é um facto. Agora, efetivamente, se essas 244 casas, repare que nós fizemos um esforço grande para fazer um projeto para 97 novas habitações, novos fogos, e não as conseguimos construir. E aquilo que nos estamos a propor é construir 97 casas durante estes próximos 4 anos. E, no entanto, o privado foi capaz de fazer 244 em 4 anos no mandato passado. Não digo que se tenha construído todas, mas, sim, na verdade, essas casas passaram de habitação para alojamento local e aqui, de facto, perdemos. Ou seja, é mais um contributo para a pressão sobre os preços de arrendamento de casas a médio e longo prazo. É evidente, mas também temos que compreender que, pelo menos em algumas das muitas localidades do nosso concelho, houve uma transformação incrível na área do turismo, onde, de facto, aqui a Rota Vicentina contribuiu muito para não só um crescimento que temos tido na área do turismo, designadamente ao nível de uma procura de mais curto tempo, mas também, ou seja, diferente daquela que tínhamos, e que acaba por esmagar claramente a sazonalidade. Ou seja, se em tempos nós afirmávamos que tínhamos um mês e meio, 2 meses no máximo, de forte pressão turística, neste momento... Estende-se quase por todo o ano. Quase por todo o ano. Tirando talvez ali dezembro, janeiro e fevereiro, tudo o resto do ano, ou seja, neste momento já invertemos, ou seja, antes tínhamos 3 meses de verão, agora só temos basicamente 3 meses sem turismo significativo no concelho. Isso também é interessante. É muito interessante, é muito bom para a economia. Que é um turismo de natureza, não é? Sim, quer dizer, hoje em dia já se alega que pode ter alguma pressão sobre o território, e terá sempre. Tudo o que é visitar o território tem pressão sobre o território. Mas se pudermos ter mais pessoas a serem defensoras daquilo que é a biodiversidade, a diversidade biológica do território, sejam esses turistas, ou seja, quem de facto começa a perceber que o turismo tem essa base de vontade e por isso é que diferenciadamente quer vir para o Odmira, porque nós temos um território paisagisticamente diverso, bonito, com preservação da biodiversidade, então são mais aliados para nós podermos continuar a ter um território mais diverso, com mais biodiversidade, e é quase como se voltássemos a ter uma certa ideia que é sempre contrária a isso, é que tudo o que é preservado e conservado é como se não produzisse valor, não tivesse ao serviço da economia, mas neste caso estará. Se as pessoas valorizam então a natureza, é porque a natureza tem um valor económico importante. E por isso também é importante. Ora, se tivermos mais procura, precisamos ter mais oferta. E é natural que aqui o alojamento local, a forma como tem acontecido e aparecido, também resulte
desse crescimento do turismo em localidades algumas que não tinham tanto turismo assim, mas que agora já precisam, por causa da Rota Vicentina, ter respostas de alojamento. Eu li alguns que a Rota Vicentina está a transformar-se na segunda rota pedestre, não é, de caminhantes, a seguir ao Caminho de Santiago. E se isso realmente for verdade, é muito significativo. É mesmo muito significativo. Eu aqui há bastantes anos tive a oportunidade de percorrer alguns dos percursos do Caminho de Santiago, e se é para aí que nós estamos a caminhar, e se estamos a caminhar de facto para aí, e penso que sim, nós vamos mesmo precisar de criar sempre cada vez mais e melhores condições para que as pessoas façam estes percursos em segurança, para que as pessoas continuem de facto a gostar de vir cá. E realmente aqui a natureza e a paisagem têm uma importância muito grande no futuro do Concelho de Odmira. Passando à educação, os espaços, também foi dito que é a preocupação do município requalificar espaços, e eu particularmente gostaria de saber como é que está a situação da escola secundária, que já está para ser recuperada há muitos anos. Sim, a escola secundária vai ser candidatada agora. A minha expectativa é que até ao final do mês de janeiro possamos avançar então com a candidatura, tendo em conta que o aviso que nos permite financiar a escola já está aberto, e portanto essa é uma boa notícia para o Odmira, ou seja, o Estado finalmente abriu então os avisos que permitem o financiamento, seja para a escola secundária, para a escola Damião e para a EB23 de Santo Eutónio, portanto isso está aberto até junho de 2026, e é essa a nossa expectativa, ou seja, agora muito rapidamente fazermos a candidatura e tão rápido quanto possível lançarmos também a obra e começarmos essa intervenção que terá que estar concluída até 2030, e portanto a nossa expectativa é que durante este mandato e no final do mandato, um pouco antes talvez, espero eu, tínhamos uma escola secundária nova, reabilitada, que de resto foi para onde eu fui no meu 11º ano, e portanto ela não está igual porque está pior, porque tem condições de facto físicas piores do que tinha na altura em que eu ali comecei a estudar. O Odmira tem tido um crescimento populacional considerável, e isso também traz pressão no pré-escolar. O que é que está previsto para o pré-escolar? Bem, nós temos vindo a fazer alguns investimentos na nossa rede de pré-escolar. Este ano vamos ter que aumentarmos novamente mais salas e mais turmas, seja do primeiro ciclo, seja do pré-escolar. E temos tido uma forte pressão sobre a questão das creches. Aí é onde, de facto, existe uma pressão bastante grande. Aquilo que temos, por princípio, até o final do presente ano, é a possibilidade de termos... Aliás, no nosso programa dizemos que queremos novos 150 lugares em creche, e penso que até já ao final deste ano vamos conseguir já 110 novos lugares em creche. O que para nós é muito importante, porque isso permite que as pessoas, as famílias, possam, tanto a parte feminina do casal como a parte masculina, poderem trabalhar, o homem e a mulher. E, portanto, isso é importante, as pessoas terem, de facto, esse apoio, não é? Caminhamos depois para podermos ter uma solução também. Estes 110 lugares vão abrir em Vila Nova de Mil Fontes, onde existe uma lista de espera enorme. Estamos a preparar também um investimento com os calculinhos em Santo Eutónio para termos mais oferta também de creche, desde o berçário até antes do pré-escolar, do jardim de infância. E estamos também a preparar esse investimento em São Luís para podermos ter uma oferta, e depois no restante território, aqui mais nascente, do lado nascente do concelho, onde existe na verdade, uma densidade populacional muito menor, vamos tentar trabalhar ali com a rede de IPSS do território, também uma rede não só de oferta na área dos nossos mais idosos, mas também na área dos mais novos. Tentar enquadrar ali uma rede de IPSS que trabalhe uma rede de AMAs que permita essa oferta também, desde o berçário até o pré-escolar. Em termos daquilo que é a rede pública, no pré-escolar,
o que estamos a prever é um investimento considerável, porque temos que renovar um pouco aquilo que é a oferta em Vila Nova de Mil Fontes também, em Santo Eutónio também. Vamos precisar agora que passamos de 3 salas para 5 salas, vamos também tentar encontrar a solução para perceber se este aumento de oferta que fizemos já este ano consegue responder a tudo, se efetivamente talvez na Zambujeira seja necessário fazer um investimento acrescido. Pelo menos uma sala sabemos que vamos ter, não sabemos se será para o pré-escolar, se será para o primeiro ciclo. Portanto, temos que ir também acompanhando um pouco o crescimento, mas essa é uma pressão evidente e que precisa claramente de resposta. Porque, normalmente, o que leva a situações de incompreensão é as pessoas precisarem de serviços públicos e não terem acesso. Quando as pessoas não têm acesso, não compreendem porque é que não têm acesso, acham que o outro é que lhes está a ocupar o lugar que deveria ser seu e, a partir daí, geram situações que são menos positivas para o território. Socialmente muito menos positiva. É verdade. Há pouco referiu aí a intenção de criar novas empresas, não é? E atrair empresas. Isso tem também alguma ligação com ideias para o ensino profissional? Olha, o ensino profissional é de facto mesmo muito importante. E nós temos em Portugal uma espécie de histórico de não valorização daquilo que é o ensino profissional. E temos sido claramente prejudicados com isso, porque há aquela perspectiva da representação social de sucesso é de quem vai para o ensino superior e tira um curso. Eu não desvalorizo isso, acho que é absolutamente fundamental, porque nós, nessa área, também temos um déficit grande de pessoas altamente qualificadas e precisamos de continuar a dar todas as possibilidades e oportunidades a que todas e todos os alunos tenham a oportunidade para o ensino superior, e esse é um dos nossos desígnios desde que eu me lembro, até de há muitos anos atrás, ser vereador da educação e garantirmos bolsas para que os alunos possam estudar. Que não seja por falta de rendimento que os alunos de Odmira não vão estudar. Isso, para nós, é inequívoco. Não deve ser por falta de dinheiro que os alunos do Concelho de Odmira não vão estudar para a universidade. Ponto. No entanto, temos tido e temos, seja na área agrícola, seja na área do turismo, seja noutras dimensões da economia, como o comércio e os serviços, uma forte pressão para termos profissionais saídos de formação profissional. Eu diria, a quantidade de eletricistas que nós precisamos neste Concelho, de pessoas que tenham capacidade na área de técnicas de frio, de pessoas que trabalhem adequadamente e com competências e com formação na área da restauração e do turismo, é uma necessidade inequívoca e incrível que o território tem. Todas as pessoas que possam ter formação nestas áreas são fundamentais no nosso Concelho. E, portanto, aquilo que nós queremos mesmo e é agora estruturar um trabalho, seja com a escola profissional, ela própria, mas também com a escola secundária e o colégio Nossa Senhora da Graça em Vila Nova de Mil Fontes, estruturar uma oferta de ensino profissional, mas que tenha também subjacente logo aquilo que é. É verdade que a gente não pode fazer escolhas pelas pessoas, digamos assim, mas à partida podemos dizer que as pessoas podem escolher coisas que à partida têm futuro no nosso Concelho. Ou seja, que o próprio Concelho precisa delas, precisa que elas tenham formação em determinadas áreas. E nós temos que ter uma oferta profissional que, logo à partida, valorize o facto daquelas pessoas irem fazer uma formação profissional em prol do desenvolvimento do seu território. E é esta ligação que nós temos logo que fazer. Qual é as ofertas formativas que temos, que elas beneficiam e que todas aquelas pessoas que ali se formarem, de facto, têm a oportunidade de emprego, emprego valorizado e têm, acima de tudo, um papel muito importante a desenvolver no Concelho. E isso valoriza essa escolha das pessoas poderem optar também pelo ensino profissional. E é isso que queremos construir em conjunto. Também há uma atenção à educação não formal. Sim. Estamos a falar da Universidade Sénior, talvez. Não é? A Universidade Sénior tem crescido e é, de facto, um dos elementos daquilo que é a promoção da educação não formal. No entanto, a educação não formal é mais abrangente do que a própria Universidade Sénior, mas tem sido interessante perceber o crescimento. Já nos próximos meses vão ter, de facto, um espaço seu, ou seja, a sede da Universidade Sénior existirá, que prevamos um espaço onde possam ter aquelas aulas em que precisam mesmo de ter um espaço em permanente, mas é sempre bom e bonito perceber que esta Universidade Sénior tem crescido,
que já há um apelo muito forte para que tenha ramificações noutras freguesias do nosso concelho, porque de facto um dos nossos principais problemas é de facto a mobilidade. Sim. E portanto, dada também a dimensão do território, que é só o maior do país e bastante dispersa demograficamente, e portanto precisamos dar essa resposta em termos de ramificação e de satélites aqui e ali da Universidade de Sénior. Isso é uma evidência, mas de qualquer das maneiras, e é isso que também penso que a coisa tem evoluído nesse sentido. Já são muitos os alunos da Universidade de Sénior, que têm crescido todos os anos, e também crescido bastante das pessoas, os voluntários que querem ser professores na Universidade de Sénior. Agora, na verdade, o ensino ou a educação não formal passa também por nós percebermos como é que muito do saber fazer no território pode, de facto, ser importante. Ninguém hoje sabe se existe ou como é que se ensina a tirar cortiça. Porque não existe nem educação formal nessa área, mas ela faz de forma não formal, porque são as pessoas que aprendem com os mestres. E, portanto, era interessante também, e era esse um dos meus principais objetivos, é como é que se ensinam certas artes e certos saberes tradicionais no nosso território. Olhar para elas e para o processo de ensino-aprendizagem de uma forma aberta e até sistematizá-lo. Perceber se ele até pode ser formalizado enquanto processo de ensino-aprendizagem. Porque eu garanto-lhe uma coisa, a cortiça não deixará de ser uma coisa com valor no nosso território e talvez fosse interessante existir a oportunidade de formar objetivamente pessoas para tratarem melhor as nossas árvores e podermos com isso termos um sopro coberto de vontade muito mais rico e rico para todos. As árvores precisam ser tratadas e as pessoas também. E também. Não é? Sem dúvida. Dentro da área da saúde, o que é que podemos contar? Bem, este mandato vai ser muito importante, penso eu, para duas coisas. Por um lado, terminar grande parte das obras que iniciaram no mandato anterior com a Unidade Local de Saúde. Temos tido uma parceria absolutamente extraordinária. Esta direção da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano tem olhado para o Odmira de uma forma muito positiva e temos trabalhado de uma forma extraordinária, seja com todas as áreas da saúde, seja a saúde pública, a saúde familiar, todos. E, portanto, temos em curso um conjunto de obras. O novo Serviço de Urgência Básico de Odmira está em obra agora e a ideia é terminar até o início do verão que vem, poder estar a funcionar o novo Serviço de Urgências Básicos, tal e qual como os polos de saúde de Santo António, Mil Fontes, Almograve, poderem estar terminados e também a funcionar. No caso de Odmira, de Vila Nova de Mil Fontes, aliás, peço desculpa, é muito relevante porque vamos finalmente ter como umas condições adequadas para prestar um serviço de saúde adequado àquela população toda. E, portanto, isso será absolutamente determinante no futuro. Para além disso, o espaço vai permitir outras ofertas. E o que é que vai permitir aqui em Odmira? Vai permitir aqui em Odmira também que o Serviço de Urgência Básica saia do atual Centro de Saúde, permitindo assim reestruturar completamente aquilo que é o Centro de Saúde de Odmira. E o que é que isso vai permitir? Permitir que aquilo que são as consultas externas pré-hospitalares que já acontecem em Odmira, nos contentores, digamos assim, nas construções modulares que o município adquiriu e que assim permitiu que existissem essas 7 consultas pré-hospitalares em Odmira, ou seja, que as pessoas já não precisem de ir a Santiago Cacém para essas consultas, pedopsiquiatria e outro tipo de consultas que ali acontecem. Portanto, a partir de agora, o que nós vamos trabalhar com a Unidade Local de Saúde é mesmo nós podermos dar mais qualidade ao Centro de Saúde no futuro. Isso era, de facto, terminar as obras e dar mais qualidade ao Centro de Saúde, termos mais consultas pré-hospitalares, termos mais possibilidades das pessoas em Odmira resolverem todos os seus problemas de saúde. Outra coisa importante é o protocolo que estamos para assinar com a Universidade Nova, com a Medical School, que nos vai permitir trabalhar muitas dimensões da saúde, em termos de investigação e de preparação dos nossos profissionais de saúde, para todo o que é a diversidade demográfica e cultural e de origens de saúde do nosso concelho. Precisamos de fazer isso, precisamos de comprovar, e com a Medical School vamos fazer também esse trabalho, de que visitar Odmira e estar em Odmira de férias é bom para a saúde, no que e como, e isso acho que vai nos permitir ter também uma oferta na área do turismo, que é o turismo de saúde,
que acho que é muito importante até no futuro, mas que vai permitir, de facto, nós possamos trabalhar essas dimensões todas, principalmente trabalharmos na investigação, na produção de conhecimento aplicado, para que os jovens médicos também sintam que em Odmira têm a oportunidade de fazer carreira, de melhorar as suas competências, porque em Odmira trabalha-se, investiga-se, produz-se conhecimento e valoriza-se a carreira de quem cá quer vir trabalhar. A mobilidade, nessas vertentes todas que temos vindo a falar, da tripopulação e até como referiu agora, o turismo de saúde, a mobilidade é também uma área importante a considerar. Sim. Não só interna, como também a ligação do Conselho ao Exterior. Eu começaria por essa parte. A ligação do Conselho ao Exterior, nós vamos apostar em reforçar aquilo que é a rede de comboios, ou seja, o número de paragens de comboios para que possamos alegadamente ter mais oportunidades de ligação ao mundo a partir do comboio, porque penso que também é um transporte de futuro e, portanto, Odmira tem que estar atento a essa oportunidade. Ponto primeiro. Ponto segundo, nós precisamos efetivamente trabalhar com o Governo soluções de ligação rodoviária. Seja porque precisamos de um novo atravessamento do Rio Mira em Odmira, seja porque precisamos de reforçar estradas como aquela que vai das Portas de Transvaal até Sines, porque vai haver uma autoestrada muito mais próximo. Então precisamos de realmente concretizar a melhoria da acessibilidade a Sines, não só porque a partir de Sines nos podemos ligar ao mundo, rodoviariamente, é claro, mas também porque em Sines está a crescer uma bolsa de oportunidade de emprego importante e que os odmirenses também precisam de ter acesso. Aliás, eles de resto já muitos trabalham em Sines e nós precisamos de garantir mais segurança, mais capacidade de chegada, vivendo bem em Odmira e trabalhando em Sines, não tem problema nenhum que uma franja da população assim o faça. Depois, e portanto, estas duas ligações, ou seja, ferroviária por um lado e rodoviária em direção a Sines, são fundamentais. Por outro lado, nós precisamos de acesso em termos de transporte e melhorar muito isso no Conselho. Temos tido sempre um problema, que é estes territórios de baixa densidade, Odmira, Mértola ou outros, que têm de facto uma densidade populacional baixa e têm uma dimensão territorial muito grande, têm, no âmbito dos transportes públicos, um problema em que só, normalmente agora que são as comunidades intermunicipais que são responsáveis pelo lançamento de concursos para adjudicar trajetos de transportes públicos, ou seja, quem é que nós deslocamos para onde e como, através daquilo que nós objetivamente chamamos das carreiras rodoviárias e carreiras públicas, e temos tido sempre dificuldade porque só um concorrente é que concorre. É uma espécie de monopólio, chamemos-lhe assim, porque, na verdade, nós não temos milhões de pessoas para transportar, só temos centenas. E, portanto, aqui tem que haver, de facto, uma estratégia agora da própria comunidade intermunicipal para lidar com esta questão. E, em termos municipais, nós podemos complementar aquilo que são os concursos a que este candidato, porque é só um, que é a Rodoviária do Alentejo, concorre. E, portanto, aquilo que nós temos que tentar fazer, já o tentámos no passado, com maus resultados, nunca chegámos a concretizar no passado, de facto, aquilo que são soluções de transporte mais transporte a pedido, transporte ou boleias conjuntas, mas eu acho que isso não chega. Ou seja, o que nós temos que fazer é tentar encontrar, estruturar aqui circuitos complementares de transporte público, onde eventualmente a Câmara Municipal possa ter algum compromisso. Porque parece-me difícil, se nós não conseguirmos juntar àquilo que já é a rede de transporte, chamamos assim, pública, de táxis, e depois que acabam por haver uma rede absolutamente incrível de transporte das IPSS, dos clubes, que têm capacidades de transporte incríveis, se não conseguirmos juntar tudo isto e tentarmos começar com pequenos exemplos, como é que nós levamos os nossos jovens à sexta-feira para o comboio? Como é que nós vamos buscar à sexta-feira, não, ao domingo? Ao domingo. Como é que os vamos levar, de facto, à sexta-feira, ao domingo, ao comboio, para eles poderem estudar fora? Como é que... E recolhê-los depois também. Então, e recolhê-los também, para ligar mais o comboio, para podermos ter mais oportunidades em que se faça essa mobilidade.
nós precisamos, se calhar, de inicialmente, e é isso que vamos estudar agora durante aqui uns meses, que é isso que queremos fazer, é quais são as oportunidades que nós temos de desbloquear. Ou seja, encontrar circuitos que, por princípio, já têm alguma massa crítica, ou seja, as pessoas já precisam de ir para lá, já precisam de ir para o comboio, já precisam, se calhar, de vir à piscina ao sábado. De como é que nós vamos encontrar esses transportes públicos que desbloqueiem outros? E isso é o que nós temos que conseguir fazer. Primeiro temos de estudar, encontrar aqueles circuitos que as pessoas já fazem, para depois começar a gerar coisas interessantes. Nós começámos, no mandato passado, com uma sugestão de uma jovem incrível, a dizer porque é que nós não arranjávamos forma dos jovens virem ao 25 de Abril à noite com transportes públicos. E isso já aconteceu agora na última... Sim, foi uma rapariga, por acaso nessa altura tinha à volta de uns 16 anos, que sugeriu isso. Porque nós não temos, os nossos pais não nos querem vir trazer, porque depois alguns bebem, outros não bebem, também evitar riscos. Depois ficam até muito tarde. E depois os pais querem ir mais cedo, querem ir embora. E então eles queriam ficar até mais tarde. E então nós ajustámos uma oferta que hoje já enche completamente. E já é inequívoca. Portanto, rompemos uma certa... E é com esses pequenos exemplos que podemos ir rompendo algumas coisas e tornando aquilo sustentável. Hoje, é verdade que as pessoas não pagam, os jovens não pagam, mas utilizam. E isso é o primeiro passo para nós começarmos a ter circuitos de transporte que as pessoas, ao fim e ao cabo, utilizariam se tivessem. E é isso que nós temos que conseguir descobrir, começar a proporcionar para ir desbloqueando circuitos de transporte. Isso integra-se também naquela ideia de melhoria dos serviços públicos. E espaços públicos e equipamentos. Isso é uma coisa que nós temos finalmente, acho que também se foi sempre tentando fazer isso, mas houve sempre uma prioridade grande, até porque a Odmira precisava efetivamente de infraestruturas. Eu com isto não quero dizer que nós já não precisamos de equipamentos novos, porque precisamos, continuamos a precisar, mas precisamos muito mais de investir na qualidade daqueles que temos. Ou seja, e isso é público, nós não podemos voltar a passar por a ideia de que, e provavelmente enquanto a obra não estiver concretizada, corremos o risco de voltar a ter, não poder, na verdade apoiamos o handball como uma modalidade importante e estratégica no território. Depois, o que acontece é que em determinadas alturas, porque chove, não pode haver a prática do handball porque choveu, porque o pavilhão não tem a qualidade necessária. Isso é uma obra que vai começar em breve, mas é este o exemplo que eu quero dar. Ou seja, se nós precisamos e temos estradas que não têm tanta qualidade, porque é que queremos fazer ainda uma nova? Vamos lá dar qualidade efetivamente àquilo que já temos, aos nossos espaços públicos, aos jardins, que fomos capazes de construir, aos nossos passeios, para que tenham mobilidade para todos, para que não existam obstáculos nos passeios, para que as coisas estejam bem pensadas e tenham qualidade. Os sítios onde nós temos os contentores dos resíduos sólidos urbanos, na verdade, o nosso sistema de recolha de resíduos, nós precisamos dar qualidade àquilo que temos neste momento. Porque é verdade que já atingimos e conseguimos muita coisa. Já temos muitos equipamentos, temos uma biblioteca, temos escolas, mas para que ter mais escolas? Para que não dar primeiro qualidade às escolas que temos? E é esse o investimento que nós queríamos mudar aqui o chip, por assim dizer. Ou seja, de mais para melhor. É isso que nós queríamos agora. Melhores serviços públicos. Queremos dar vai ser o nosso desafio principal em termos de serviço público, é como é que o município, eu ao fim dos 4 anos, destes 4 anos, queria mesmo conseguir que o Vítor telefonasse para a Câmara a pedir para lhe ajudarem a preencher um formulário de acesso ou apoio para a alimentação do seu filho na escola e quem o atendesse o ajudasse a preencher esse formulário. Mas também que o Vítor à tarde telefonasse a dizer que há uma ruptura na sua rua e que em 1 hora tivesse lá um piquete a resolver esse problema. Ou seja, precisamos de um serviço de resposta integrada às pessoas. Às necessidades. Às necessidades das pessoas, a todas as necessidades das pessoas que sejam da responsabilidade da Câmara. É isso que nós gostávamos de ter mesmo. Que as pessoas sentissem que há resposta do outro lado. Que nós colocamos um problema, temos uma necessidade e houve do lado da Câmara Municipal de Odmira uma resposta útil, ou seja, adequada e em tempo. E isso é um desafio que toda a estrutura da Câmara, desde o Presidente, passando por vereadores, até os assistentes operacionais, todos
todos aqueles que têm muito orgulho em trabalhar na Câmara Municipal de Odmira, porque trabalham para todos, sintam que vão para casa e prestaram um bom serviço às pessoas. Uma cidadania informada também é importante, não é? Muito. E responsável e, digamos assim, e consciente da sustentabilidade deste nosso território, que tem uma grande componente natural, estamos dentro de um parque natural, ou parte do concelho é um parque natural. E dos problemas que nós aqui sempre estamos preocupados é a água. Como é que está a gestão da água aqui em Odmira? A Associação de Beneficiários do Mira, é eles que continuam fazendo a gestão? Sim, da água da Albufeira de Santa Clara. Sim, exato. Sim, fazem o encaminhamento, digamos assim, da água para a rega e depois acabam por abastecer 90% de todo o sistema de abastecimento público do concelho de Odmira. Parte que já vem da barragem do Monte da Rocha, a outra parte vem até de abastecimento por água subterrânea nossa, mas pronto, eu diria que o grosso da água do concelho de Odmira, a nossa grande mãe de água é a barragem de Santa Clara e a gestão da distribuição dessa água é feita pela Associação de Beneficiários do Mira e nós mantemos em vigor aquilo que foi o pacto celebrado em 2022-23, salvo erro, e que permite, ou que tem permitido, de facto, a cada início do ano hidrológico, termos mais água na barragem de Santa Clara do que tínhamos no ano anterior. O Sr. Vítor se recordará, de facto, o mandato passado foi, de facto, um mandato com uma crise brutal do ponto de vista daquilo que era a quantidade e também a qualidade da água na Albufeira de Santa Clara e passámos, diria eu, por momentos muito complexos mesmo. Mas mesmo muito complexos, em que tivemos de tomar decisões todos em conjunto, mas isso foi muito importante, tomarmos decisões todos em conjunto sobre aquilo que seria a disponibilidade de água para aquilo que era, primeiro, o abastecimento público e depois para atividades como a pecuária e a agricultura de uma maneira geral. É claro que nós hoje olhamos para trás e pensamos, sim, como é que era possível há 5, 6 anos atrás a agricultura consumir 40 e tal hectómetros de água por ano, quando aquilo que chovia era 15, 20, 30 no máximo. E neste momento a agricultura consome 12 a 15 hectómetros cúbicos por ano e, penso eu, de uma maneira geral, ninguém notou que tivéssemos uma crise de produção agrícola no concelho, certo? E, portanto, apesar de não ter crescido mais, a agricultura no concelho de Odmira, em termos de área, não cresceu mais em termos de área. Apesar disso, a agricultura no concelho de Odmira mantém-se como um dos setores exportadores de criação de riqueza mais importantes e relevantes do nosso concelho. E, portanto, conseguimos comprovar todos, agricultores, empresas agrícolas, a ABM, e Câmara Municipal de Odmira, Águas do Alentejo, a APA, Agência Portuguesa do Ambiente e por aí fora, que com menos até se conseguia fazer, não mais, mas pelo menos o mesmo conseguia-se fazer. Isso acho que foi importante. Acabou por chamar a atenção de todos os atores de que era preciso um compromisso coletivo, porque senão acabaríamos por perder todos. E acho que isso foi o que se conseguiu com o Pacto. Neste momento estão a decorrer investimentos da própria Associação de Beneficiários do Mira para perder menos água nos seus canais. Nas condutas, nos canais de rega que todos conhecemos. Estão a decorrer também investimentos na nossa rede pública para também melhorarmos a eficiência do nosso sistema. É verdade, é assim que temos que fazer. Estamos a pressionar muito, e este vai ser um mandato muito importante para isso, porque vai ser um mandato em que, se no mandato passado nós tivemos a consciência do problema, estruturámos, digamos assim, uma solução, apresentámos aquilo que deveriam ser coletivamente os investimentos de futuro, agora tem que se tomar efetivamente as decisões, porque foi dito que havia uma coisa que se chama Água que Une, onde estão contemplados os investimentos todos referidos no Pacto da Água, desde da infraestrutura de ligação da água da barragem de Santa Clara direta, sem ser pelos canais, até à infraestrutura toda da Associação de Beneficiários de Mira, que permite também perder menos água. Portanto, isso está tudo lá considerado. Também a conduta de água do Alqueva até Santa Clara, que é algo bastante polémico, diria eu, e
e muito complexo, até do ponto de vista ambiental. ambiental. Não é que diz que a água de Alqueva não tem a qualidade Não tem, da água isso de, não tem, de Santa Clara. necessariamente não tem. O rio Guadiana passa por muito mais problemas, diria eu, de efluentes do que propriamente o rio Mira, e, portanto, até à barragem, portanto, é uma qualidade de água completamente diferente. São ecossistemas diferentes e, por isso, os transvases ou as interligações, como agora é mais moderno dizer, são processos ambientais muito complexos, que é importante ter muito em consideração, os riscos ambientais associados, mas eu diria que este é o tempo agora, vai ser o tempo entre tomar decisões e iniciar investimentos. Se não se iniciarem investimentos neste mandato, por essas entidades que têm a responsabilidade de fazer esses investimentos, que por acaso não é a Câmara, eu penso que vamos perder mais uma década e meia, em termos daquilo que pode vir a ser a segurança no abastecimento de água a Odmira. Portanto, e se vier mais um ciclo de seca no futuro, que isso é o mais quase provável, certeza vamos ter que, na verdade, tomar outra vez decisões difíceis na gestão da água no Concelho de Odmira. Se bem que essa ligação de Alqueva a Santa Clara será pontual, só em caso de necessidade, não será uma ligação permanente. Na altura o que se alegou é que de facto não precisaria de ser permanente. Porquê? Porque a barragem de Santa Clara de facto tem uma capacidade de armazenamento muito interessante. E na verdade eu diria que até aquilo que o Governo olhou como mais interessante nesta perspectiva de ligar Alqueva a Santa Clara é, para além da capacidade de armazenamento que Santa Clara tem, de 480 hectómetros cúbicos de água, também a possibilidade de que esta albufeira teria de, com essa capacidade de armazenamento, chegar não só ao Concelho de Odmira e Algesur, mas poder abastecer um pouco mais a sul. E fazer aqui uma ligação com outras barragens que abastecem Portimão, Lagos, onde, de facto, lá está, vivem muitas pessoas, é um território também potencialmente muito turístico e realisticamente muito turístico e que, portanto, se tiver um background, ou seja, na verdade, um conforto a partir de um reservatório de água com capacidade, porque se nós olharmos para as barragens ali que abastecem Portimão e por aí fora, estamos a falar de barragens com 30 hectómetros cúbicos de capacidade, esta tem 480, né? Que é uma coisa muito diferente. E, portanto, se aqueles territórios tiverem essa oportunidade, acho que foi isso que o Governo também olhou com interesse. E, portanto, eu diria que conjugou-se aqui a ideia não só de resolver um problema de Odmira, mas também tentar encontrar soluções de futuro para aquela dita autoestrada da água, que canalizaria a água desde o norte de Portugal até ao sul de Portugal. Só que isso também implicaria um melhor tratamento da água depois ao abastecimento público, se a água vier a ser misturada. Sim, acho que implica uma melhor e maior monitorização daquilo que é a qualidade da água e precisamos mesmo. Eu até diria que questões ambientais seriam aquelas que seriam mais importantes de prever. Porque há de facto, é verdade que hoje em dia os ecossistemas estão muito misturados, né? O Rio Sado, por exemplo, e mesmo a bacia do Rio Sado já tem interferência do Alqueva também, ou seja, do Guadiana. O Rio Mira acaba por estar aqui um pouco ainda protegido, mas eu diria que a regra hoje em dia é a mistura de ecossistemas. Já, até por força da mobilidade dos animais, pelos transportes que os humanos fazem, tudo e mais alguma coisa, portanto acaba por ser uma grande alteração daquilo que eram ecossistemas mais de nicho. Isso hoje é já cada vez mais difícil e, portanto, temos é que olhar de facto para aquilo. E isso é uma das coisas que nós no início considerámos que era mesmo muito importante, garantir a água é importante, está tudo certo, mas importa fazê-lo com critério e ter em conta e consideração aqui alguns fatores que mitiguem alguns problemas que possamos vir a ter no futuro. Com essa ligação do Alqueva a Santa Clara, ficou descartada aquela ideia de dessalinizador? Eu penso que, agora até ouvindo notícias recentes, que ela nunca foi abandonada, a dessalinizadora para Sines, porque a dessalinizadora em Sines nunca foi para a agricultura. Foi sempre para a indústria. Portanto, não será aqui para abastecer o concelho? Eu acho que é muito difícil.
por um lado, o custo energético de produzir água a partir da dessalinização já é elevado. Depois, o custo energético de transporte de água de Sines para Odmira seria muito considerável. E depois seria preciso encontrar um espaço reservatório para colocar essa água produzida por a dessalinizadora. Porque se a gente pensar numa dessalinizadora, numa perspectiva de uma fábrica, é algo que está sempre a produzir água. Se nós não estivermos sempre a consumir água, tal e qual como a energia, ela precisa de ser armazenada em algum sítio, sob pena de se perder. E, portanto, o custo também de armazenamento aqui seria relevante e, para além disso, ainda não estava definido, mas é natural que se tivesse que definir qual era o sistema de distribuição dessa água pela agricultura no concelho de Odmira. Se ela integraria os canais da Associação de Beneficiários de Mira, se essa água era colocada dentro dos canais de rega... E a que preço também deveria ser considerado. E que interferência é que depois isso teria no preço final da água que a agricultura teria acesso. Se era uma água 50% dessalinizada e uma água 50% da barragem de Santa Clara, qual era o custo final da água? E diga-me lá, uma água que é produzida numa fábrica, chamamos assim, numa dessalinizadora, colocada dentro de um canal de rega que tem perdas, fará sentido? Se calhar não. Portanto, à partida, teria que haver um sistema, acho eu, em termos de otimização, um sistema de distribuição de água que fosse o mais eficiente possível. Que não tivesse 40% de perdas, que não tivesse 30% de perdas. Teria que ser um sistema de distribuição de água com 0% de perdas. E, portanto, era preciso construir também um sistema novo de distribuição de água às explorações agrícolas. Falando em perdas, como é que estão as situações das hectares de São Luís e Saboia, que é uma coisa que a população a nós, a rádio, nos alerta muitas vezes e já fomos fazer... Estão na mesma, para dizer assim, clara e inequivocamente, estão na mesma. Tal e qual como nós estamos. Nós, no final do passado mandato, fizemos um ultimato muito forte às águas do Alentejo e às águas de Portugal, atendendo em que a situação de Odmira era incompreensível e inaceitável. Ao longo destes anos, Odmira contribuiu com mais de 30 milhões de euros para as águas do Alentejo. Grosso modo, nós contribuímos à volta com 2 milhões de euros por ano, 2 milhões e tal, 3 milhões de euros, é o que pagamos pelo serviço que nos é prestado em péssimas condições. E, portanto, eu diria que aquilo que levou a que Odmira aderisse a um sistema das águas públicas de Portugal foi ter mais e melhores oportunidades e condições para haver um investimento melhor na melhoria dos sistemas de tratamento de águas para abastecimento, como o tratamento de águas residuais, saneamento. E aquilo que tivemos durante estes anos, em que contribuímos com mais de 30 milhões de euros, foi um investimento total de 16 milhões. Ora, esse investimento nós também o faríamos. Portanto, e como ele, ou o que era preciso, não foi feito, aquilo que assistimos foi uma deteriorização daquilo que eram os serviços de tratamento de águas, seja de saneamento, seja de abastecimento. E, portanto, aquilo que nós dissemos nos últimos meses do mandato passado às águas do Alentejo e às águas de Portugal, porque estavam presentes nessa reunião, é que ou há uma inversão daquilo que é o investimento no concelho de Odmira, ou então acho que nós temos e temos o dever, e acho que até temos mesmo o dever de sair do sistema, garantindo que aí sim então passaremos a ser nós responsáveis pelo nosso futuro. E eu, páginas tantas, se é para continuar a ser assim, acho que nós somos muito mais capazes de dar melhor futuro ao nosso concelho do que propriamente as águas de Portugal. Até porque está a tornar-se uma situação insustentável. É absolutamente insustentável. É porque nós até tínhamos sistemas de tratamento de águas residuais, como por exemplo Vila Nova de Mil Fontes, que foi um dos maiores, aliás foi o maior investimento das águas de Portugal, e águas do Alentejo neste caso, em Odmira, que era um sistema, uma hectare com forte capacidade de tratamento, mas a determinado momento há uma decisão de manutenção, que na verdade é a gestão e manutenção dos equipamentos, de tal forma deficitária que até aquela estação, que era ótima e que é nova, é relativamente nova, comparada principalmente com todas as outras, acabou por ter um tratamento e um funcionamento deficitário.
Isto não é aceitável. Ou seja, o investimento público também precisa de manutenção para que não se degrade. E, portanto, era aquilo que estava a acontecer com a Vila Nova de Mil Fontes, como também com a Zambujeira, onde nós temos tido fortes prejuízos, nomeadamente, e em concreto na Zambujeira do Mar, onde deixámos de ter bandeira azul na praia por um deficiente funcionamento da ETAR. É claro que há outros fatores, mas aquele é um dos principais fatores. A deficiente funcionamento da ETAR levou a que nós perdêssemos a bandeira azul. A deficiente funcionamento da ETAR de São Luís é o que impede as pessoas de terem melhor qualidade de vida em São Luís. O deficiente funcionamento da ETAR de Saboia é aquilo que impede a população de Saboia e outra de valorizar determinados espaços naturais que contribuiriam para a criação da riqueza naquela freguesia e a atratividade da freguesia. E, portanto, isto é um prejuízo concreto para as pessoas, acima de tudo, e para o território de uma maneira geral, e que nós não podemos aceitar. É evidente. A atratividade do Concelho de Odmira é uma coisa que está em alta, não é? De diversas... Em Odmira temos quase umas Nações Unidas, não é? Sim, aqui sim. a viver. Temos 40% do planeta mora cá. Tem um embaixador cá. E, portanto, isso pode ser uma mais-valia para o território e para a sociedade de Odmira. De maneira, o que é que tem sido feito para promover a integração das pessoas que têm vindo, nomeadamente da comunidade asiática, que é que está mais longe da nossa cultura e dos nossos costumes? Na verdade, nós estamos a olhar para esse fluxo de pessoas, né, que agora também temos tido muitas pessoas de Israel e de outros países. Na verdade, o Odmira sempre acolheu basicamente a Rota da Seda, né? E foi evoluindo bastante desse ponto de vista. Cada vez vai mais longe. Cada vez vai mais longe. Acho que qualquer dia damos a volta de facto ao planeta, sem dúvida nenhuma, sobre esse aspecto. Nós vamos e temos olhado para esta questão a partir de um ponto de vista que para nós é fundamental. O Concelho de Odmira é um território que não tem fronteiras, é um território realmente cosmopolita, onde vivem mais de 80 nacionalidades diferentes e precisa fazer o quê? Tendo em conta aquilo que são as suas competências, o que tem de facto de fazer é criar condições para que estas pessoas, todas as pessoas que aqui escolherem viver e estar, vivam com qualidade. Qualidade de acesso aos serviços públicos, qualidade de vida porque têm acesso à habitação, porque têm uma mobilidade adequada, porque, ao fim e ao cabo, vivem aqui bem. E se nós proporcionarmos isso às pessoas, temos uma base para que todas as pessoas se entendam melhor umas às outras. Se viverem bem, estão bem com o outro. E é isso, essencialmente, ou seja, é este foco que nós queremos dar a esta intervenção. Em vez de pensarmos em perspectivas de que temos que trabalhar muito os aspectos filosóficos da integração, o que nós temos de trabalhar os aspectos práticos da integração. Ou seja, criar condições para que as pessoas tenham emprego, tenham condições de acesso educativo para os seus filhos, todos, para que na escola se ensine e esteja bem, para que, precisando de cuidados de saúde, tenham cuidados de saúde no território, para que, se precisarem de habitação acessível, tenham habitação acessível. Uma coisa eu lhe garanto, e é fácil às vezes perceber isso, durante a campanha vi isso, e muito antes da campanha vi isso, em todas as coisas que acontecem no nosso concelho. Porque a vida acontece, quer a gente queira, quer não, às vezes. E há exemplos muito interessantes em que não houve nenhuma intervenção das instituições, digamos assim, e em que é bonito chegar a um café e estão pessoas de todos os credos e religiões e convivem umas com as outras. Porque aquelas pessoas naquela aldeia, naquela rua, que se conhecem umas às outras pelos nomes umas das outras. E em vez de deixou de ser a vizinha Maria, passou a chamar-se outro nome essas pessoas. E, portanto, se nós nos tratarmos como pessoas e pelos nomes, se tivermos condições para isso, e condições para isso é nós sentirmos-nos bem porque temos condições de vida aceitáveis e com as quais nos sentimos bem, portanto, estaremos sempre muito mais suscetíveis a estar bem com o outro, a não considerar o outro alguém que nos vem roubar algo, porque nós já temos. E se tivermos, estamos muito mais disponíveis também para partilhar com o outro. E o princípio, acho que, da humanidade e das pessoas e do sentido humanista é também esse, é nós termos as condições, as melhores condições possíveis para que todas as pessoas
estejam bem com elas próprias. E quando nós estamos bem connosco próprios, com a nossa família, nos sentimos seguros, tranquilos, com o nosso futuro, quando acreditamos que temos efetivamente futuro, estamos muito mais disponíveis para o outro. E isso faz comunidades mais fortes e que fazem mais até pelo seu próprio futuro. Está então otimista que é possível mobilizar os odmirenses e a população residente de Odmira para uma sociedade mais justa e solidária? Sem dúvida nenhuma, é mesmo nisso que eu acredito. Ou seja, que nós, de facto, temos que ser capazes. E sei que essa é uma das minhas principais tarefas. Ou seja, a fazer com que as pessoas, e dar futuro às pessoas, acreditarem, que as pessoas acreditem que podem ser, de facto, uma comunidade forte, coesa e que acredita e quer mais futuro. E são exigentes e têm que ser exigentes. As pessoas serem sempre mais exigentes com aquilo que é o poder político, que é responsável também por os destinos do concelho. Uma cidadania informada, como o Vítor há pouco estava a dizer, é uma cidadania que nos obriga a decidir melhor, mas também nos ajuda muito a decidir melhor. Se as pessoas participarem naquilo que é o seu destino, acho que estamos todos muito melhor e mais bem preparados para o futuro. Muito obrigado, Hélder, e votos para o vosso trabalho, que será também um bom sucesso para todos nós. Acho que sim. Muito obrigado. É isso que queremos. Obrigado. Muito obrigado.